ETFs? O que são esses veículos? Para que eles servem? A gente tem recomendações? Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um episódio do seu podcast, videocast preferido, com tudo aquilo de mais relevante que está acontecendo nos mercados, no Brasil e no mundo, e que, claro, pode mexer com o seu dinheiro. E hoje, para falar comigo sobre ETFs, sobre as nossas recomendações e sobre um relatório que acabou de ser publicado aqui pelo nosso time de research da XP, eu tenho Bruna Seni. Bruna, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Então, bora. Bem-vinda! Muito obrigada. Bora falar sobre esse tema que tá super em alta, né? Exatamente. Bom, gente, eu não apresentei a Bruna propriamente, né? A Bruna aqui é que parece a Bruna do meu time, então parece que eu nem precisa de apresentações. Mas como ela bem falou, é a primeira vez que ela tá aqui no Expert Drops. A Bruna é analista aqui de ações, né, do time que aqui dentro de Research, a gente olha para varejo, a gente olha também para alocação, a gente olha para um pouquinho de tudo, né? Então a Bruna faz esse trabalho aqui com a gente, montando as nossas recomendações de ETFs. E hoje a gente veio falar desse relatório que acabou de ser publicado, como eu mencionei, que é a bússola de ETFs. Mas, bom, antes de falar do relatório em si, da nossa bússola, né, que de fato foi um relatório que a gente produziu para guiar os investidores nesse assunto que tem se tornado cada vez mais quente nos mercados, vou fazer aquela pergunta básica. Bruna, por que falar de ETFs, né? A gente estava aqui falando antes e a Bruna fez uma reflexão bem interessante, né? Se eu te perguntasse há 10 anos, né, o que era um ETF, se você falaria dele, a situação, né, a sua resposta seria bem diferente, né? Exatamente. Eu lembro quando eu comecei a estudar sobre investimentos, né? A gente via diversas classes de ativos, aparecia lá ETFs, essa sigla meio difícil, né? Para o investidor que olha, investidor iniciante ainda, pô, o que é um ETF, né? Se você me perguntasse há 10 anos atrás, eu justamente iria falar que era um veículo interessante para começar a investir em ações, porque com uma única cota você já consegue, né, comprar praticamente uma carteira diversificada ali de ações, né? Então, justamente porque o ETF ele replica um índice que é composto por diversos ativos. Porém, hoje a gente percebe que esse mercado, né, aqui no Brasil, evoluiu muito. Não temos apenas ETFs de ações, temos ETFs de ações brasileiras, ações lá de fora, ETFs de renda fixa do Brasil e também lá de fora, ETFs de ativos alternativos como ouro, urânio, prata. Então, o ETF ele se tornou realmente um veículo de investimento. É muito mais do que só uma categoria da classe ali de renda variável, né? É muito mais do que uma forma de você investir em ações comprando com uma única cota uma carteira diversificada, né? Então, realmente esse é um assunto que quando a gente olha lá para fora, né, um mercado que movimenta trilhões de dólares, é um mercado muito evoluído, muito desenvolvido e que aqui no Brasil a gente, digamos, está começando a cortar o mato alto ainda, né? Então tem muito para crescer, eu acredito, e tem se falado muito, não só aqui na rede, né, mas a gente vê também investidores começando a buscar mais por esse assunto, o que é muito bacana, porque de fato é um veículo que quando a gente começa a estudar, a entender, ele realmente se torna cada vez mais fascinante, né? Não, excelente, Bruna, é isso mesmo. A gente tem, e você falou uma coisa importante aqui, né, que o ETF ele é um veículo de investimento. As pessoas têm, muitas vezes, né, os investidores eles pensam, o ETF eu quero investir num ETF, né, como se fosse um investimento, uma classe de investimento, um tipo de investimento, uma classe de ativo. E na verdade a gente está falando aqui de um veículo. Ele é uma casca e uma casca que hoje não está mais limitada apenas a ações brasileiras, né, no mercado brasileiro. Então a gente tem, como você bem colocou, ações globais, renda fixa brasileira, renda fixa global, ativos alternativos. Então você olha para as classes de ativos, né, e você tem até os fundos listados, né? Então você olha para as classes de ativos e elas podem estar dentro dessa casca, dentro desse veículo, que é um veículo de fato bastante democrático, né, e acessível. Democrático porque é barato, né, comprar um ETF, de fato com R$100 você já consegue comprar, né, e você já tem essa carteira. E eles funcionam, uma coisa interessante de contar, é que os ETFs, eles são fundos indexados, né, então muita gente fala, eu mesma falava, né, muito de fundos passivos, e eu fui corrigida, falou, não é necessariamente passivo, né, até porque fora do Brasil existem os ETFs
ETFs ativos, de gestão ativa, aqui a gente ainda não tem, né? Mas vamos nos ater aqui à questão dos indexados. Por que indexado? Porque eles são indexados eles seguem algum índice. Então, por exemplo, o índice Ibovespa, né? Então, se você investe num ETF que segue o índice de Ibovespa, você vai estar exposto a todas as ações do Ibovespa da maneira como elas são organizadas, cada uma com seu peso. E assim vai para diversos outros índices, né? Então, a gente pode ter o Ibovespa, a gente pode ter o índice, o IFIX, por exemplo, de fundos imobiliários, a gente pode ter o IMAB5 para renda fixa, e assim vai. Então, Bruna, o que a gente traz nesse relatório que a gente acabou de publicar, né, que é a bússola dos ETFs, ao que a gente está guiando os investidores? Exato. Bom, dada essa primeira introdução, né, sobre o tema, que realmente vem crescendo muito aqui, a gente tem ETFs de vários tipos, né, e essa demanda crescente também na rede, então a gente organizou um documento onde a gente tem todas as nossas recomendações de ETFs aqui no Research. Então, nós temos tudo isso reunido num documento, né? A gente tem alguns relatórios separados, né? Então, a gente percebeu que por conta dessa demanda, seria bacana a gente reunir tudo isso em um único documento. Então, são realmente as recomendações aqui do Research reunidas. A gente vai mostrar um pouquinho agora aqui do relatório, né? Mas, assim, já introduzindo aqui o assunto, a gente tem sempre um começo ali, explicando um pouquinho, né, o que é um ETF, porque esse ainda é um palavrão para muito investidor, né? Então a gente fala ali no começo, um ETF é como se fosse um fundo negociado na bolsa, como você falou, ele é muito acessível para o investidor, tem essa questão também de ser negociado na bolsa, que é o que facilita bastante a vida do investidor, do alocador, né? Porque nós temos diferentes categorias. Enfim, a gente criou esse relatório, né? Criamos aqui em conjunto, acho que foi, como a galera gosta de dizer aqui, um golaço, né? Porque a gente consegue reunir as nossas recomendações aqui. E acho que vale passar um pouquinho pelo relatório, né, Hack, para podermos mostrar aí para o pessoal o que a gente conseguiu reunir aqui, nossas carteiras de ETFs, recomendações por classe de ativos, recomendações por objetivo. A gente tem ali um comecinho falando o que são ETFs, depois a gente já vem para o que a gente está vendo de cenário, que é o que embasa nossas recomendações, e depois trazemos ali em detalhes as recomendações aí que nós temos aqui no Research. Excelente, Bru. Então agora vamos, se a produção puder colocar na tela, né, o nosso relatório, né, como a Bru falou, a gente construiu esse relatório, né, para guiar o investidor sobre as nossas recomendações. E eu acho que é bastante interessante a gente dizer que esse relatório, assim como vários outros que a gente produz aqui de recomendações do nosso time, que olha para multi-estratégia, ele vai juntar a inteligência, né? Vamos dizer assim, o nosso processo, né, de produção dessas recomendações, ele parte lá do cenário econômico, né, do nosso time, depois vem em consonância com o cenário montado pelo time de alocação, né, com o cenário para alocação, ou seja, com as alocações recomendadas, aí por classe de ativo, então renda fixa, global, renda fixa Brasil, renda variável, alternativos, né? E aí sim a gente faz a nossa recomendação para os ativos, nesse caso para ETFs, né? Então, por isso que a primeira parte que a gente traz no relatório são o quê? É o cenário, né? Exato. Então, depois que a gente passa um pouquinho pela introdução aqui, né, para quem está chegando nesse relatório pela primeira vez e não sabe o que são ETFs, a gente tem uma breve introdução sobre o que são os ETFs, o que é essa bússola, né, que reúne tudo isso que todas as recomendações de ETFs aqui do nosso time. E aí tem justamente esse funil que a gente gosta bastante de usar aqui nos relatórios, que ilustra o que a Hack comentou, que essas recomendações a gente não tira da cartola, né? Elas vêm em consonância com todo o nosso time, né? Então, parte ali da questão de cenário, que vem do time de economia, alocação pelo time de alocação, e nós aqui do Research fazendo essa seleção de ativos, né? Então, a gente tem esse funilzinho para ilustrar. E aí, aqui também a gente já traz um pouquinho o que o investidor vai encontrar nesse relatório, que é justamente a nossa carteira global de ETFs, os ETFs que nós chamamos de single ETFs, né, que é uma seleção por classe de ativos, então renda fixa, Brasil e global, variável Brasil e global e alternativos. E nós temos também recomendações por objetivo do investidor. Então tá tudo isso reunido nesse relatório, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas aqui o investidor já consegue
ter essa visualização, né, do que ele irá encontrar no relatório em seguida. E aí, vamos para o cenário, né, que é justamente aquilo que embasa a nossa recomendação. Então, toda vez que o investidor chegar aqui nesse relatório, que vai ser atualizado mensalmente, ele vai encontrar também esse resuminho aqui da nossa visão de cenário, tanto do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, no mundo e também aqui no Brasil depois, né, Hack? Não, perfeito. Então, eu acho que é um ponto importante esse, né, que é como eu falei, como a gente tem, né, como a gente contou, como a gente constrói tudo isso em consonância com todo o cenário, é importante trazer o que a gente está vendo para o cenário. Nesse momento, né, as nossas recomendações, elas vão em linha, quando a gente olha para a carteira global, então tentando resumir aqui bastante o que a gente está vendo para o cenário, né, é um cenário em que começa com a frase que a gente colocou inicialmente, né, Realpolitik. Por quê? Porque a volta desse conceito em que os países voltam-se para si mesmos, né? Voltam-se para si mesmos parece uma frase meio maluquinha, mas de fato eles se voltam para dentro, né? Nesse conceito de jogo de soma, que as relações internacionais são um jogo de soma zero. O que é bom para mim, meu país, é ruim necessariamente para o seu país. Então é menor cooperação, menor interdependência, né? E isso tem consequências em diversas esferas, por diversas óticas, né, do cenário de mercado e econômico. Então, quando a gente olha no cenário de mercado, isso, por exemplo, quando a gente olha para mercado de renda fixa, o que isso significa? Qual é uma das consequências? O maior gasto fiscal. Então, um dos grandes temas que a gente vai discutir, que com certeza vão estar em pauta esse ano, é a questão fiscal nos países desenvolvidos. Então, é a questão de os países estarem gastando muito mais, né, do que o histórico recente. Então, depois da pandemia, que os países gastaram bastante, parece que o gasto não voltou, né, que ele não voltou para o histórico, ele caiu um pouquinho, mas continuou gastando-se mais e agora está acelerando novamente. Gastos militares, gastos sociais, gastos para você defender, né, proteger algumas indústrias. Então, isso tudo são desdobramentos dessa característica que eu comentei, que tem vindo, claro, muito dos Estados Unidos e da política do Donald Trump, né, de tarifas, de geopolítica mais acirrada, de ações militares, etc. Então, esse é o cenário que a gente está vendo com uma consequência no mercado de renda fixa. No mercado de renda variável, uma das consequências também tem sido a rotação global. Então, o movimento de o quê? O fluxo estrangeiro, quer dizer, o fluxo de todo mundo, o fluxo global, saindo um pouco de Estados Unidos, não é uma questão de fuga de capitais, mas saindo um pouco, né, de Estados Unidos, o dólar não sendo visto mais como aquele porto seguro e a busca por alternativas como porto seguro, alternativas de reserva de valor. Nesse cenário, a gente vê destaque para metais preciosos, como o ouro. Então, tudo isso está refletido na nossa carteira de ETFs, que é o primeiro destaque da bússola, né, Bru? Se você puder contar um pouquinho para a gente da carteira global de ETFs? Exato, vamos lá. Acho que um resumo de tudo também que você trouxe, né, que depois a gente fala aqui também do cenário Brasil, mas um resumo de tudo isso que a gente tem ouvido bastante falar também é que o mundo não vai acabar, mas ele mudou, Perfeito. né? E a gente tem visto, de fato, essa rotação de capital global, né, e o Brasil está sendo um grande beneficiado desse fluxo, né, quando a gente olha aqui para a nossa bolsa, a gente tem visto o Ibovespa também renovando recordes aí, muito influenciado também por esse fluxo global de capital e essa saída esse fluxo para além dos Estados Unidos, né? Que aquilo que a gente tem falado, a gente fala um pouquinho disso também nessa parte de cenário Brasil. E aí, em seguida, vamos então para a carteira global de ETFs. A nossa carteira global de ETFs, como o próprio nome já diz, ela é uma carteira global. Então, ela é uma carteira realmente de asset allocation global, né? Até a gente traz um pouquinho aqui nessa página também, se a produção puder manter na tela aí o nosso material, mas a gente traz um pouquinho do que é essa carteira, que vale esse disclaimer, né? Ela é recomendada para aquele percentual do patrimônio do investidor que está além do Brasil, né? Que está fora aqui do Brasil. Então, a gente segue ali também a recomendação ali do time de alocação global, né? Então, a gente tem até esse gráficozinho aqui de pizza, né? Que mostra que a recomendação é que pelo menos ali 15% do patrimônio total do investidor esteja alocado, esteja diversificado, né, para além do Brasil, para outros países, moedas, né? Então, a nossa carteira global de ETFs, ela é justamente uma carteira de asset allocation, porque ela tem tanto renda fixa como renda variável e alternativos, né? E também
ativos alternativos, mas destinada para essa parte global do patrimônio do investidor, né? E aí, a gente tem aqui um resuminho de como está a nossa alocação para este mês. A nossa carteira de ETFs, que inclusive foi atualizada essa semana, né? Ela é sempre Então ela atualizada. tá bem fresquinha aqui. Exatamente. Ela é sempre atualizada no 7º dia útil. E aqui vale justamente destacar que nós temos toda essa questão de diversificação na renda fixa, renda variável e alternativos, né? Quer dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa Eu acho que categorização? um pouco do que a gente assim, a composição dela, né? Muita gente pergunta, mas por que vem esse percentual? Da onde vocês tiram? Isso tudo vem o quê? Em linha com as recomendações do nosso time de alocação. Então, eles fazem um modelo de alocação, né? Usam alguns modelos econométricos para definir isso, né? Qual que é o percentual em cada classe de ativos, e também tem algumas outras definições, como a duration da carteira, né? A proporção entre títulos soberanos e corporativos. Então, tudo isso está refletido na nossa carteira. E eu acho que alguns detalhes importantes, né, por exemplo, em renda fixa, eu trouxe aqui algumas das consequências do que a gente está vendo para o cenário. Então, eu falei sobre a elevação dos juros de longo prazo por conta da incerteza fiscal. Sim. Isso na renda fixa se traduz claramente nessa cautela com o duration. O que significa? Não precisa, a gente não vê necessidade ou uma boa relação entre risco e retorno de se esticar muito o duration da carteira, estar exposto a títulos muito longos na renda fixa global, né? Que é o que a gente tem visto que tem balançado mais. Então, a nossa carteira tem uma duration próxima de 4 anos. Esse mês o destaque fica para inclusão de alguns títulos que a gente chama de high yield, né? Que são os que têm um pouquinho mais de risco, mas em troca de um pouquinho mais de retorno. Também olhando para essa rotação, a se beneficiar dessa rotação, além de Estados Unidos, não só na renda fixa, que é um pouco mais limitada por veículos, mas também na renda variável. O que você consegue trazer para a gente de destaque da renda variável, Bru? Boa, acho que até outro ponto importante que eu lembrei, né, que para quem está olhando para essa carteira pela primeira vez, através aqui da nossa bússola, é que a gente deixa sempre disponível o ticker B3 e o ticker global, né? Então, Perfeito. o investidor, ele consegue montar essa carteira automatizada via B3, né? Então, consegue fazer isso da sua própria conta aqui na B3, mas também, se quiser fazer pela conta global, também é possível. E a gente coloca aqui os tickers, né, também para essa alocação poder ser feita via conta global. E aí, justamente, né, a gente tem também a parte aqui de renda variável, né? Então, também um pouco em linha do que a Raque comentou, né? A gente tem visto esse movimento de rotação para além dos Estados Unidos. Então, aqui a gente consegue também fazer essa diversificação nessa parte de renda variável global do portfólio. Então, a gente pode perceber, nós temos aqui a alocação no ACWI, né? Que é o índice global de ações, que tem uma concentração grande nos Estados Unidos, mas por isso a gente coloca outros instrumentos, outros veículos, né? E aqui dentro da nossa alocação, que fazem parte de regiões e temas preferidos aqui também do nosso time de renda variável global, né? Então, a gente consegue ter esse jogo de cintura, escolher também alguns veículos, como, por exemplo, algumas regiões que o nosso time aqui tem destacado, né? Que é a parte de tech na China, a gente tem uma alocação aqui também, em tech na China. Dentro dos Estados Unidos mesmo, o nosso time tem alguns setores preferidos, né? Como, por exemplo, o setor financeiro. A gente também consegue colocar aqui essa alocação na parte de renda variável global. Também temos aqui como eu falei, na parte da China, né? As 50 maiores empresas chinesas aqui, o BFX. Então, enfim, a gente também consegue fazer essa alocação estratégica na parte de renda variável global, de acordo com aquilo que a gente está vendo de cenário e também das preferências ali do nosso time de renda variável global, né? Perfeito. E aí, por último, temos a alocação aí em ouro, né? Que a gente tem falado bastante desse tema. Por que o ouro tem subido tanto, né? Por uma confluência de fatores. Boa parte do que eu falei, por isso, ligado ao cenário, né? Nada é uma coincidência. A gente fala do cenário e aí, voando, tem aqui as nossas escolhas. É tudo bastante linkado, né? Por quê? Porque
o ouro tem subido muito no rally, né, por essa busca, no rally dessa busca de alternativas ao dólar. Quer dizer que o dólar ele vai perder todas as suas funções, né, das 3 funções principais da moeda, que é unidade de conta, meio de troca e reserva de valor? Não, mas em termos de reserva de valor, ele está perdendo um pouco de espaço relativo. A gente vê essa dinâmica ser conduzida principalmente por bancos centrais. Essa semana, aliás, um dos destaques, para vocês verem que o Drops é sempre sobre o que está quente, né? Essa semana, um dos destaques foi um anúncio pelo governo chinês, pelas autoridades chinesas, junto a bancos comerciais da China, não estatais, mas bancos comerciais mesmo, de reduzir a participação, reduzir a parte de reservas em ativos americanos, em dólares e ativos americanos. A China, que já foi o maior detentor de treasuries, né, dos títulos soberanos americanos do mundo, isso por volta de 2015, 2016, hoje já diminuiu pela metade os seus holdings, né? Então, o tanto que eles têm ali de reservas americanas. De novo, significa que o dólar vai, assim, pro chão, né? Que não, vamos ter reservas em reais agora. Não. Ah, vai ter reserva em ien japonês, em renminbi chinês. Não necessariamente, né? Provavelmente não. Então, não está muito clara a alternativa. E por isso, a gente tem visto essa fuga para ativos reais, incluindo o ouro, que é historicamente relacionado a movimentos, né? A momentos de juros baixos ou em baixa nos Estados Unidos, perda de credibilidade da política monetária e do ambiente institucional nos Estados Unidos, que é o que a gente está observando, e como cerejinha do bolo, incerteza geopolítica, né? É o famoso fuja para as montanhas. Então, de fato, quando se tem certeza geopolítica, muita gente também foge para os metais preciosos, principalmente para o ouro. Ah, Raquel, mas o ouro acabou de cair, né? Há 2 semanas teve aquela queda grande. Pois é, foi justamente diante da nomeação do Kevin Warsh como presidente do Banco Central americano, né? Por quê? É porque ele é visto como entre os nomes que estavam sendo cotados, como a gente inclusive trouxe aqui com a Irene, ele é visto como um nome um pouquinho menos polêmico, né? Um pouco menos heterodoxo ali, e que deve seguir uma política monetária relativamente rígida. Não vai ser um banco central muito político, como se esperava com alguns outros nomes. Então isso trouxe um certo fôlego, e fôlego significou o quê? Uma desvalorização do ouro e uma valorização relativa do dólar, né? Então, mas e daqui pra frente, né? Agora, então, resolveu tudo? Por que vocês têm ouro na carteira? O ouro, gente, a gente tá aqui, ele tá nessa classe de alternativos. Então, são 2 pontos. Todas essas questões que eu falei agora, essas dinâmicas, a gente continua vendo no cenário. Não imaginamos que elas vão pra nenhum lugar tão cedo. Incerteza geopolítica vai continuar. Incerteza institucional nos Estados Unidos, com certeza, né? Por quanto o Donald Trump estiver lá, né? Bem provavelmente. Juros baixos também, né? É difícil a gente ver um aperto monetário nesse momento. Então, por mais que a gente não tenha uma queda extraordinária de juros esperada com o Kevin Warsh, né? Antes do esperado ou qualquer coisa assim, também não se vê uma elevação de juros, um choque de credibilidade ou choque monetário, nem há uma necessidade para um choque nesse momento. Então, a gente vê essas dinâmicas continuando, se mantendo, pelo menos no curto prazo. E, por outro lado, então temos esse lado, por outro lado não, na verdade, adicionalmente, temos que lembrar qual é o objetivo dos ativos alternativos numa carteira. É reduzir a correlação entre as outras classes de ativos. Então, quando alguns ativos da carteira estiverem subindo, esse vai estar caindo, pode estar caindo ou subindo menos. E vice-versa. Isso é o que a gente chama de menor correlação, né? Ou descorrelação, essa palavra não existe muito no conceito teórico, mas é basicamente isso, é uma correlação menor. E ele te protege. Então, a gente não está buscando aqui um valor justo para o ouro, não temos isso. Temos destacado o ouro como proteção, como descorrelação para a carteira, por isso ele continua aí compondo a nossa carteira global de ETFs. Exato, eu acho que até um pouco do que você trouxe, né, sobre toda essa questão de desvalorização do dólar, né, essas idas e vindas do Trump, desde a política comercial errática que a gente começou a ver o ano passado, né, todo esse movimento que você comentou que favorece metais preciosos, tem favorecido o ouro, e aí favorece o ouro também como essa parte de menor correlação na carteira, né, mas voltando nesse ponto de movimento de recuo do dólar, né, de rotação global, a gente
tem falado, né? Eu comentei um pouco antes que é um movimento que favoreceu bastante o Brasil, tem favorecido o Brasil, mas tem favorecido também outros países emergentes, né? Então, a gente tem visto também esse ano outros países aqui da América Latina também se destacando, outros emergentes também se destacando, justamente nesse ambiente global, e é mais um dos ativos que a gente também consegue ter uma alocação aqui por meio da nossa carteira de ETFs, na parte aqui de renda variável, né? Então, esse é outro ponto interessante, que com essa carteira, essa parte global do portfólio, a gente consegue olhar tanto para renda fixa, renda variável, alternativos, e fazer essa composição bastante estratégica ali para o portfólio do investidor, né? Acho que vale destacar, até voltando aqui para o relatório também, que isso tem dado certo, né? Quando a gente olha aqui para a Tá dando performance certo. em dólares, né? Que acho que é o mais relevante a gente olhar aqui, desde o início da carteira ali, em abril de 25, ela está com uma performance de 21,72%, né? Subindo 21,72%. Então, é importante olhar para essa parte global Claro, do para portfólio em performance, né? dólares. Então estamos e é legal comparar, né, com o que a gente teve de retorno e de volatilidade dos principais índices de referência, né? Que aí é o índice de referência da renda fixa, que é o AGG, e o da renda variável, que é o AQUI, né? Então, mas poxa, mas o AQUI teve um retorno maior. Pois é, mas uma volatilidade muito maior. Então, a nossa carteira, em termos de retorno por volatilidade, né? O Sharpe, a gente tá melhor, né, do que os outros, do que os índices de referência. Então, estamos performando bastante bem. E bom, Bru, agora aqui pra gente terminar, quais são as outras duas partes que a gente tem aqui no nosso relatório, que são os single ETFs e os por objetivo? Exato. Bom, então aqui de forma breve, né, a gente tem esse single ETFs, que a gente coloca aqui como ETFs em destaque no mês. Então, a gente coloca algumas escolhas por classe de ativos, e aí já voltando de novo para a parte Brasil do portfólio, né? Que olhamos para o Brasil. Então, a carteira de ETFs global, aquela parte global do portfólio, aqueles 15% pelo menos que o time de alocação recomenda, né, para compor o portfólio geral do investidor. E esse ETFs em destaque, os single ETFs, é justamente para a parte Brasil aqui do portfólio, né? Então, a gente tem, a gente coloca single ETFs, uma ou duas escolhas, né, por classe de ativos, alguns daqueles que a gente realmente vê em destaque no mês, de acordo com o que a gente está vendo de cenário e o que a gente tem de estratégia aqui também. Essas escolhas até a gente coloca como algo que a gente enxerga mais para longo prazo, né? Então, a gente tende a não fazer tantas mudanças, né? Algo um pouco mais estrutural ali, mas dando alguns destaques mensais naquilo que a gente enxerga mais interessante ali para o mês, né? Então, a gente tem aqui tanto renda fixa Brasil e global, renda variável Brasil e global, e também a classe de alternativos. Eu acho que eu vou até começar do final esse aqui, Hack, porque bem interessante essa nossa alocação, né, deste mês aqui para recomendação de alternativos, que é o Gol X11. O investidor está muito acostumado com o Gold 11, que é justamente aquele veículo para se expor ao ouro, mas que também tem variação cambial. Mas a gente teve recentemente o lançamento do Gol X11, que é uma forma do investidor se expor ao ouro, mas com hedge, ou seja, ele não enfrenta também as variações do dólar, o que nesse momento faz total sentido, né? Com tudo isso que a gente vem falando de um movimento de desvalorização ali do dólar. Então, essa alocação aqui caiu como uma luva, né? Para essa nossa parte aqui de ativos alternativos. Então, tá nos destaques desse mês. Eu vou falar de forma breve aqui dos demais, né? Depois a gente tem também, para quem quiser conferir o relatório, a gente tem uma descrição mais detalhada de cada um desses ativos, né? Mas então, por exemplo, aqui em renda variável global, a gente tem também ali empresas do setor financeiro dos Estados Unidos, que é um setor de destaque aqui também, que o nosso time de alocação global tem dado, né? Inclusive por conta de medidas até me fugiu a palavra, que o governo Trump tem dado ali, tem favorecido esse setor. Mas renda variável Brasil, né? Aqui a gente conseguiu fazer uma combinação bem interessante, né? Com o NDIV 11, com o BMMT 11, que são ativos ali, o NDIV, empresas de qualidade, boas pagadoras de dividendos, que tem resultados sólidos, que é uma parte do portfólio de renda variável Brasil que a gente ainda vê que é bastante importante para o investidor, né, ter essa parte de qualidade no portfólio de ações. E a gente também conseguiu incluir aqui o BMMT 11, que é um ETF que segue um índice em que a estratégia é justamente uma estratégia fatorial de momentum,
Ou seja, ele reúne ali aqueles ativos que, basicamente, né, em termos mais simples aqui, que estão se destacando, estão em tendência de alta. E o que a gente tem visto para esse ano, o que a gente enxerga para esse ano, que essa estratégia de momentum, ela tende a se destacar. Enquanto o ano passado a gente ainda via muitas ações bastante baratas, né, no português simples ali, né, que estavam bastante descontadas há muito tempo, a gente viu uma grande recuperação desses ativos, então a gente viu essa estratégia de valor se destacando, a gente já vem de uma tendência de alta, e a gente enxerga esse movimento ainda podendo se repetir à frente. Então essa estratégia de momentum deve se destacar esse ano, e aqui nessa parte do single ETFs a gente conseguiu combinar bem com essas duas recomendações, né? A parte do portfólio ali mais de qualidade, com empresas com balanços sólidos, boas pagadoras de dividendos, com também essa estratégia de momentum. E temos também a parte de renda fixa, né? A Raquel já comentou um pouquinho, renda fixa global, preferência ali, um destaque, né? Na verdade, ali pelos títulos high yield, né? Que são aqueles títulos de alto rendimento, que estão com uma boa relação risco-retorno também nesse momento, né? E renda fixa Brasil, temos 2 destaques aqui também, tanto de títulos públicos indexados à inflação, como pré-fixados, inclusive para esse mês. A gente colocou aqui um novo ativo, né, que é o IDK11, que é justamente um título pré, que tem uma duration um pouquinho maior do que o que a gente vem destacando no mês passado, né? Muito bom. Então, de fato, né, como você falou, Bru, acho que um detalhamento bastante bom já desses ativos, né? Lembrando que eles não são uma carteira em si, então, diferente da carteira global, que é uma carteira de alocação, né? Eles são recomendações pontuais, né, das classes de ativos, o que a gente está vendo como destaque. E eles podem compor uma carteira diversificada, né, ali de acordo com o seu perfil de alocação, sua política de investidor, eles podem entrar para compor, o que é bastante bacana. Então, bom, eu tô aqui preocupada com o nosso tempo, mas eu acho que aqui, né, a Bru passou por alguns detalhamentos, né, dos ETFs, que a gente colocou de singles, e aí aqui temos por último os ETFs por objetivo, né, que são autoexplicativos, né? Então aqui é procurando aquele investidor que busca um objetivo específico, né? Via ETFs. Exatamente. Então aqui a gente trouxe os ETFs por classe de ativos que podem compor o portfólio do investidor aqui na Alocação Brasil. E agora alguns destaques, como você disse, né? O nome autoexplicativo por objetivo do investidor. Então, é um investidor que quer ter uma reserva de emergência com ETFs. A gente tem alguns nomes que podem ajudar a compor essa reserva de emergência, né? Então, talvez seja interessante ainda o investidor ter alguns outros ativos para compor essa reserva, mas a gente trouxe aqui, por exemplo, esse de letras financeiras seniors, né? Que tem um imposto de renda de 15%, né? Um grande destaque aqui. Então, por isso, ele está nessa composição aqui do portfólio para reserva de emergência. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui nos nomes, né? Acho que o investidor pode olhar com mais detalhes aqui no nosso relatório completo, mas, basicamente, reserva de emergência, quer um ETF para ter a sua reserva de emergência? A gente selecionou aqui, bastante interessante, inclusive, que tem o benefício ainda do IR, é um ativo que vem acompanhando também o CDI, então, bastante interessante. Proteção contra a inflação, também selecionamos alguns nomes aqui interessantes, né? Até contando com esse objetivo para quem quer uma proteção contra a inflação no longo prazo. Se eu quero reduzir a correlação da minha carteira, a gente falou um pouquinho sobre isso na nossa carteira global de ETFs e até mesmo nos ativos alternativos ali da carteira Brasil, com o Gold 11, o Gold X11, eles estão aqui também nessa parte para quem tem esse objetivo e quer alguns veículos para poder cumprir com esse objetivo ali para sua carteira. Ou então, se eu quero uma exposição temática ou setorial, né? Então, para quem tem esse objetivo como investidor de ter uma exposição temática, uma parte do seu portfólio em alguns outros temas ou setores, a gente também tem algumas opções aqui. E aí, enfim, estratégias de longo prazo, aposentadoria no longo prazo e renda recorrente. Eu até destacaria aqui renda recorrente, isso também é um tema novo, ETFs que pagam dividendos, a gente tem alguns poucos ainda aqui no Brasil, é também algo bastante recente, a gente falou lá no começo, né, que é uma indústria que vem crescendo muito no Brasil, a gente tem
veículos para se expor renda fixa, renda variável, alternativos, e também temos ETFs que pagam dividendos. A gente colocou aqui algumas opções para o investidor que tem esse objetivo e gostaria de cumprir com esse objetivo via ETFs. Bom, Bru, então já temos aqui uma cobertura bem grande, né, do que a gente tem de todas as nossas recomendações de ETFs, como falamos, uma bússola, né, um guia para o investidor, para ele olhar aqui de todas as nossas recomendações para esse mercado que está crescendo bastante. Então, olhar aqui de todas as nossas recomendações para esse mercado que está crescendo bastante. Então, drops um pouco diferente, porque eu também participei da produção desse relatório, então fiquei aqui, né, participando com a Bru, não só de host hoje, né? Mas, bom, muito obrigada, agradeço mais uma vez. Então, primeira de muitas participações aqui da Bruna com a gente. E, bom, nessa semana, né, além desse relatório bastante completo de ETFs e a nossa carteira atualizada, né, a gente também publicou as nossas outras carteiras multi-estratégia, né, que temos a carteira Alfa, Brasil, Global, que olha para né, classes de ativos, são carteiras de alocação, né, que você pode olhar de asset allocation, a gente está olhando lá para, né, nossas recomendações de fundos, de ETFs, de papéis, de acordo com cada política de investimento. E além disso, gente, no cenário global, né, além do que a gente trouxe aqui um pouquinho da questão da China, que recomendou que os bancos, né, tivessem menos em suas reservas de ativos americanos, o cenário geopolítico ficou um pouquinho mais tranquilo, né, com Donald Trump focado um pouco mais na questão doméstica, principalmente na questão imigratória, né, tivemos o destaque, o prefeito de Nova York, né, trazendo ali uma medida em que o ICE, aquele órgão de imigração só pode entrar com autorização, né, com um mandato mesmo, mandato de segurança aqui com muitas aspas, não sei se é o equivalente, mas precisaria de uma autorização prévia. Então, só para ilustrar como essa situação tem tido bastante destaque por lá. E é claro que isso tem impacto nos mercados, mesmo que indiretamente, né? Então, com Donald Trump focado bastante nas questões domésticas, a gente pode ver outros movimentos de mercado que rebatem aqui na gente, né? Então, puxando aqui para nossa carteira, uma das nossas inclusões na carteira de ETFs global foi um ETF lastreado em títulos hipotecários americanos. E um dos argumentos para essa inclusão é, de fato, o foco de Donald Trump em aumentar, né, os subsídios à indústria imobiliária lá nos Estados Unidos para tentar atacar a crise de poder de compra, né, de affordability que está nos Estados Unidos, que está impactando principalmente a classe mais pobre da população. Então, olha como tudo está ligado, né? Outro destaque dessa semana foi o IPCA aqui no Brasil. Tivemos a divulgação da inflação. O IPCA de janeiro, ele veio em linha com o esperado, 0,33%. Levou a inflação ali a subir um pouquinho no acumulado em 12 meses, mas também, de novo, dentro do esperado. A gente teve altas em gasolina por conta de majoração de impostos estaduais. Ainda não sentimos total aquela queda do petróleo anunciada pela Petrobras, a queda da gasolina, desculpa. Então, né, não parece maluquice, realmente foi o que aconteceu. Há alguma preocupação ainda nos preços de serviços, principalmente, mas houve até um certo arrefecimento. Preços de alimentos bastante baixos, né, ainda os industriais um pouco acima do esperado, mas que devem também ter um pouco de alívio com essa nova rodada de depreciação do dólar, ou seja, valorização do nosso real aqui, que a gente sabe que é bom para a inflação. Então, um resultado em linha que corrobora a nossa visão que o Banco Central deve começar a reduzir a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais em março, né? Então, devemos sim ver uma queda, né, da Selic para 14,5% ao ano em março. Isso reforçou aqui a nossa visão. Além do IPCA, tivemos também dado importante de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Temos análise disso na nossa plataforma, no Morning Call, né? E, além disso, do cenário macro, tivemos destaques no cenário micro, resultados de algumas empresas, principalmente aqui no Brasil, mas lá fora, temporada de resultados ainda, né, a todo vapor, perdendo um pouco de força, que começou antes, vindo de uma maneira geral acima do esperado, como a Irene já estava esperando, acima do esperado. E aqui no Brasil, né, primeiros sinais positivos, já tivemos alguns resultados de bancos, agora tivemos de algumas empresas aí do setor de commodities também, majoritariamente positivas, do setor de telecomunicações, tivemos TIM também com algumas surpresas positivas. Então, também, né, os investidores não sabendo para onde olhar,
olhar, tem o macro, tem o micro, né, tem a geopolítica, mas é por isso que a gente está aqui trazendo os nossos conteúdos. Então, mais uma vez, obrigada, Bruna. Obrigada a vocês que assistiram a gente aqui até o final. Não esqueça de dar seu like, enviar esse conteúdo para quem você acredita que quer ficar mais bem informado, bem informada, né? E curtir a gente em todas as plataformas. E é isso, pessoal. Por hoje, a gente fica por aqui, né? Eu fico por aqui e a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.